verdes como reto y oportunidad para la rentabilidad de la dehesa. Un pequeño comentario acerca del tema que nos ocupa ahora, que es el tema de la rentabilidad. Como muy bien se apuntaba en el primer bloque, si las dehesas no son rentables, las dehesas se abandonan y las dehesas no tienen futuro. El abandono produce la muerte de la dehesa, porque la dehesa es un sistema antrópico manejado por la mano humana. Por lo tanto, si se abandonan no tiene futuro, y si se abandonan es porque no son rentables. Todos estos congresos, todas estas iniciativas que tenemos sobre la dehesa y el montado persiguen efectivamente que estos ecosistemas puedan ser rentables. Buscamos nuevas oportunidades, nuevas alternativas, nos adaptamos a las nuevas políticas y estrategias de la Unión Europea y, en ese sentido, los componentes de esta mesa pues, van a centrar sus intervenciones en esta posibilidad de utilizar la Estrategia Verde Europea como una oportunidad para nuestros ecosistemas de dehesa y montado, que son unos ecosistemas efectivamente únicos en el mundo, declarados de alto valor natural por la Unión Europea, pero que hasta la fecha han sido tan maltratados por las políticas agrarias comunitarias, dejándola como las hermanas pobres de la agricultura y de la ganadería. Todas las conclusiones que se saquen o que podamos elaborar cuando termine el Congreso serán trasladadas oportunamente a los foros de diálogo donde se discuten las políticas europeas, porque es la única forma que tenemos de poder conseguir efectivamente un giro radical en las ayudas a la dehesa, que son tan exiguas. Empezamos el bloque con la intervención de Isabel Ferraz de Oliveira. Es profesora adjunta de la Universidad de Évora e investigadora del MED. Isabel, cuando quieras. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui, como fazendo parte da organização, mas também para trazer novamente este tema das medidas baseadas em resultados ao Congresso Ibérico da Dehesa e do Montado. Há 2 anos atrás, em Badajoz, eu estive no Congresso a falar sobre aquilo que estava a ser a preparação de uma eventual medida baseada em resultados para o PEPAC português, e agora venho novamente falar dela já como uma realidade que está em implementação sob a forma de projeto piloto no PEPAC português. Portanto, é um modelo de pagamento por resultados e, apesar de já haver vários modelos de pagamento por resultados, vale a pena relembrar o que é isto de um modelo de pagamento por resultados. Portanto, o que é novo relativamente àquilo que estávamos habituados nas medidas agroambientais ou em outras quaisquer medidas, é que, de facto, os pagamentos baseiam-se em resultados e não nas práticas que são implementadas pelos agricultores. Portanto, é preciso atingir os resultados que são avaliados com indicadores específicos. Melhores resultados significam um maior pagamento por hectare, portanto, há aqui um incentivo à melhoria. Existe flexibilidade porque está na mão dos agricultores a decisão sobre aquilo, dos produtores a decisão sobre aquilo que vão ser as suas próprias práticas, obviamente com um apoio, e há uma forte componente de monitorização e verificação por existirem sistemas sólidos de acompanhamento, controle e verificação dos resultados ambientais que são atingidos. E porquê um modelo de resultados para o montado? Por vários motivos. O primeiro, e talvez o mais importante, é de facto o reconhecimento do declínio, do estado do declínio do montado. E no caso do montado, que é um sistema seminatural, nós queremos sempre conciliar aquilo que é a produção agrícola com a conservação dos recursos naturais. E vimos aqui, através de vários projetos anteriores de investigação, que havia aqui uma oportunidade de utilizar as políticas públicas como um motor de mudança para este sistema. E tudo isto foi construído com base em investigação de muitos anos anteriores, de muitos projetos diferentes e de muitas instituições diferentes, baseado na Universidade de Évora. O processo de construção
desta medida baseou-se num conjunto grande de pessoas interessadas no montado e, portanto, aquilo que nós chamamos a arena transdisciplinar, com a intervenção da administração pública, dos produtores, das associações de produtores, da investigação e, de um modo geral, também com a consulta de vários especialistas nas diferentes áreas que são necessárias, já que se trata de um sistema altamente complexo. O modelo, este slide, já vos mostrei este slide há 2 anos atrás, nós estávamos no ponto 2 há 2 anos atrás, portanto este é um modelo que nós usamos para a construção deste sistema de pagamento por resultados. O primeiro passo é a seleção dos resultados que são alvo deste programa. O segundo é a identificação dos indicadores que usamos para medir os resultados, e estes indicadores, no nosso caso, são indicadores visuais. Interessa-nos que toda a gente seja capaz de avaliar a evolução do estado das suas parcelas, neste caso. Depois, o terceiro passo foi a definição dos níveis de pagamento, que foi feito em conjunto com o GPP e maioritariamente por eles. Depois, o quarto passo, que é aquilo em que nós estamos neste momento. Nós, neste momento, estamos no quarto e no quinto passo, estamos na fase de implementação, com avaliações dos indicadores no campo e com todo o processo que eu gostaria de detalhar um bocadinho mais. Portanto, tudo o que tem a ver com a avaliação dos indicadores no campo é feito anualmente, no período da primavera. Temos um sistema de avaliação que se baseia em pontos da amostragem e as classificações dadas a cada indicador servem para construir uma média ponderada de uma classificação da subparcela. E essa classificação traduz-se depois naquilo que é um nível de pagamento, para o qual tem aqui o exemplo da tabela que nós usamos e que está publicada pela legislação que diz respeito a esta medida. Portanto, a pontuação é convertida, então, num tal pagamento. A implementação está a ser feita em 2 zonas piloto, uma aqui centrada em Monforado, Concelho de Évora, Montemor e Arraiolos. Estão aqui muitos, já reconheci aqui várias caras de produtores que estão dentro deste programa e que têm parcelas que estão a ser, que se engajaram neste programa, e temos uma outra área no sul de Portugal, junto na zona do Guadiana, centrada no Concelho de Mértola e com algumas freguesias limítrofes. Este programa começou a ser implementado verdadeiramente o ano passado, em 2023, e tivemos uma enorme afluência, um enorme interesse por parte dos produtores. Tivemos, no total, uma área candidata de cerca de 36 mil, quase 37 mil hectares, com 308 beneficiários candidatos, e que teve que ser depois reduzida de acordo com aquilo que eram as disponibilidades, não só de financiamento, mas também de capacidade de implementação de uma medida que era piloto. Neste momento estão em funcionamento, estamos a trabalhar com 173 produtores, nas 2 áreas, a zona de Monforado e lá embaixo em Mértola também. Trata-se de um compromisso de 5 anos, são cerca de 6.500 hectares que estão neste momento sob compromisso, e isto implica a avaliação dos indicadores no campo anualmente. Neste gráfico que aqui têm, podem ver aquilo que é a classificação média, a classificação de todas as subparcelas na região do Guadiana, à cor de rosa, e na região de Monforado, claramente com pontuações mais altas, verde, e, portanto, faz parte também deste programa não só a avaliação dos indicadores, como depois a capacitação dos técnicos que vão fazer a avaliação destes indicadores e também tudo o que diz respeito à assistência técnica. O passo da assistência técnica seguiu-se àquilo que foi a avaliação dos indicadores e faz parte do compromisso que cada agricultor tem que ter um plano de ação que é feito com base na pontuação que teve no ano anterior. Esse plano de ação é co-construído entre o agricultor e os técnicos e não é vinculativo, porque se trata de uma medida baseada em resultados.
É, no entanto, uma forma de tentar apoiar o produtor no sentido de melhorar os seus resultados ambientais. Eu relembro apenas que os resultados ambientais prendem-se muito com aquilo que a Pia estava a referir, são resultados ao nível do solo saudável e funcional, pastagem biodiversa mediterrânica, a regeneração arbórea de quercíneas e também a conservação daquilo que são os elementos singulares promotores da biodiversidade ou os habitats remanescentes, que têm uma importância extrema no montado em termos de manutenção da sua biodiversidade e todos os seus valores naturais. Portanto, esta é a fase de implementação em que estamos agora e depois temos uma fase importantíssima para nós em termos de avaliação do programa como um todo, que é a monitorização do impacto desta medida. Portanto, é uma medida há 5 anos, foi desenhado um programa em que se pretende avaliar o impacto da medida naquilo que é o estado ecológico do montado e, ao mesmo tempo, avaliar também o impacto socioeconómico desta medida, porque queremos perceber se os produtores efetivamente vão implementar ações no sentido de melhorar a sua pontuação, qual é o impacto económico que isso tem na gestão das suas propriedades. Portanto, não é possível avaliar, fazer esta monitorização em todas as parcelas, portanto foram selecionadas cá em cima na zona de Monforado 50 subparcelas, 20 das quais estão sob compromisso de gestão do montado por resultados e 30 são as parcelas controle que nos vão permitir, ao fim de 5 anos, e neste momento ainda não temos resultados nenhuns, ao fim de 5 anos perceber qual foi o impacto da implementação desta medida. E eu queria só terminar dizendo quais foram os principais desafios que se puseram a toda esta equipa, e no fundo eu quando falo de toda a equipa, eu falo de toda a equipa, incluindo os produtores, incluindo os técnicos das associações que estão connosco e que fazem parte das estruturas que apoiam, que avaliam e que fazem todo o trabalho da implementação. O primeiro grande desafio foi esta abordagem, que é uma abordagem multi-ator de co-construção, portanto nós não estamos a criar uma coisa e a passá-la para os produtores, nós estamos a construir em conjunto e, portanto, isso é um desafio para quem não está habituado a trabalhar assim. Um desafio muito grande também é sempre o encontrar o financiamento necessário a longo prazo para um sistema deste género. Depois, ligar as práticas agrícolas à biodiversidade e a outros serviços ecossistémicos a uma escala apropriada, que tem que ser, neste aspecto, tem que ser a escala da subparcela. E depois, também a tal mudança de paradigma, isto é, nós passamos de habituados, sob o ponto de vista dos produtores, habituados a cumprir obrigações em termos de práticas de gestão, para passar a produzir resultados e passar a ter o objetivo de ter um determinado desempenho. Portanto, isso é uma mudança de paradigma que não se faz de um dia para o outro e que, portanto, é também um grande desafio. Desafio importante também é o comprometimento dos agricultores para a produção de resultados através de uma gestão que tem necessariamente que ser adaptativa, mas que não é uma única. Há várias formas de nós chegarmos aos resultados e, portanto, tem que ser reconhecida essa diversidade. E pronto, era isto que eu queria dizer aqui hoje. Muito obrigada. Muchas gracias Isabel. Muy interesante tu exposición por cuanto en la práctica de obtención de resultados y remuneración a los propietarios por las buenas prácticas que se hagan. Yo creo que, como se dice ahora, ha venido para quedarse. En España hay algunos ejemplos, en Navarra, por ejemplo, en donde se ha practicado también el pago por resultados con un enorme acierto. Realmente creo que es la única forma, además de que se entienda qué es lo que se persigue en las nuevas políticas, estrategia de la Unión Europea, ¿no? Y cuando los propietarios de dehesas y montados ven que esas buenas prácticas que se han fomentado desde los centros de investigación, de las universidades, incluso desde la Administración,
eso está mejorando la estructura de sus fincas, está mejorando la biodiversidad, está mejorando la estructura del suelo, como se hablaba en la ponencia anterior, está mejorando la cantidad y calidad del pasto que se obtiene y, por lo tanto, la rentabilidad de las explotaciones, pues son los primeros en apoyar ese tipo de medidas. Pero hay que explicarlo y lo tienen que saber. La segunda intervención que tenemos es Tara Canelo Hernández, y es investigadora postdoctoral en la Universidad de Extremadura. Gracias, Tana. Hola, buenas. Os voy a hablar de un ejemplo específico de una forma de manejo ganadero que aumenta la productividad a la vez que conserva la biodiversidad. Antes de nada, quería remarcar el hecho de que la biodiversidad es un recurso estratégico, ya que nos proporciona una gran variedad de bienes y servicios a la sociedad, pero que solo si conservamos la biodiversidad podemos garantizar la funcionalidad de este ecosistema a largo plazo y, por tanto, la provisión de estos bienes y servicios para nuestras sociedades. Ejemplos, por ejemplo, pues tenemos a los polinizadores o los parasitoides que realizan un control natural de las plagas. Dicho esto, os voy a contar cómo comenzamos estudiando una plaga y poco a poco fuimos dando pasos y al final acabamos desarrollando una especie de calendario de manejo ganadero que aumenta la productividad y conserva la biodiversidad. La plaga en cuestión es Curculio-Elephas. Ha salido todas de golpe. Iban a ir enseñándolas uno a uno, pero bueno. Tenemos la hembra en la primera imagen de la izquierda, que en septiembre, a finales de agosto, primeros de septiembre, trepa al árbol y introduce los huevos dentro de la bellota. En la segunda imagen podéis ver más o menos la marca que deja de traspicar la bellota y poner los huevos dentro. Las larvas se van desarrollando poco a poco en el interior de la bellota hasta que cuando terminan su desarrollo muerden la cáscara, salen y se entierran de nuevo en el suelo. Podréis haber visto las bellotas con estos agujeros en multitud de ocasiones y las larvas seguramente, si no las habéis visto en el campo, las habréis visto en las castañas, para que os situéis de lo que estamos hablando. El experimento que realizamos un experimento para averiguar cuánto tiempo tardaban estas larvas en salir de las bellotas una vez caían al suelo, ya que digamos que para nosotros era muy importante conocer cuánto iban a tardar, ya que era el momento de mayor vulnerabilidad de la plaga. Porque si el ganado ingería estas bellotas con las larvas en su interior, podríamos garantizar que estaba matando a esas larvas y esperábamos tener unas menores tasas de infestación por la plaga en los futuros años. Comprobamos que aproximadamente hacia los 10 días tras que cae la bellota al suelo, las larvas ya comienzan a salir de las bellotas, las primeras larvas, y a los 20 días prácticamente todas las larvas ya han abandonado las bellotas. Por lo tanto, teníamos una ventana de tiempo muy pequeña para que el ganado ingiriese esas bellotas. Además, pudimos comprobar que no solamente las larvas salían pronto de las bellotas, sino que la cantidad de alimento, la cantidad de cotiledón que queda disponible en la bellota se reduce de forma muy drástica. Como podéis ver, en el día cero, o sea, el día que caen las bellotas del árbol, tenemos casi 1 gramo de cotiledón por bellota de media y a los 10 días ya la cantidad de alimento se ha reducido a la mitad. Y a los 20 días, 30 o 40, prácticamente no nos queda alimento para el ganado. Esto nos hizo dividir, digamos, que este tiempo en 2 partes. Si el ganado se come las bellotas entre el día 0 y el día 10 después de caer del árbol, pues el ganado estará matando larvas y tal vez controle la plaga y además estará ingiriendo unas bellotas que tienen un valor nutritivo. Sin embargo, si el ganado se come las bellotas después, pues las larvas ya se han escapado, no controlamos la plaga y además que estará comiendo pues algo que prácticamente no tiene ningún valor nutritivo, prácticamente serán cáscaras. La siguiente pregunta que nos hacíamos era ¿cuándo caen estas bellotas? Pues hicimos un seguimiento de más de 100 encinas durante varios años y pudimos comprobar que la mayor parte de las bellotas con larvas caen al principio de la temporada, en los meses de septiembre y de octubre.
Esto, según obtuvimos estos resultados, lo primero que se nos vino a la mente fue el manejo tradicional del cerdo, que habitualmente se suele llevar a la dehesa a primeros de noviembre, de forma tradicional. Si metes al cerdo en el mes de noviembre en la dehesa, esto quiere decir que todas las bellotas que han caído antes, que prácticamente eran todas las que tenían las larvas, pues no está realizando ningún aprovechamiento de estas bellotas. Lo que está consumiendo son las cáscaras de estas bellotas, pero muy poco alimento. Por lo tanto, nuestra idea era, pues eso, controlar la plaga y tratar, que para eso sabíamos que habíamos visto que necesitábamos animales comiendo en el campo los meses de septiembre a octubre, y comprobar hasta qué punto esto podía llegar a ser rentable y a generar beneficios para los productores del porcino. Entonces nos fuimos a realizar hay un gráfico detrás que lo que representa es, seleccionamos 3 fincas diferentes, una con vacas, otras con ovejas y otras con cerdos, y establecimos tríos de árboles. En cada uno de estos árboles realizamos un tratamiento diferente. En uno de estos árboles intensificamos, o sea, simulamos la depredación de estas bellotas, recogiéndolas manualmente todas las semanas, para hacer, digamos, que lo que sería la situación ideal, en la que el ganado depreda todas estas larvas según caen del árbol. En otro árbol dejamos al ganado pastar libremente, y en un tercer árbol lo que hicimos fue instalar esos vallados que veis ahí, para impedir que el ganado pudiese acceder a esas bellotas y ver cómo la plaga pues podría vivir con mayor facilidad. ¿Qué obtuvimos? Pues tuvimos resultados muy significativos, que en un solo año vimos que cuanto mayor era la ingesta de bellotas con larvas, mucho menores eran las tasas de infestación al año siguiente. Es decir, en un solo año ya veíamos resultados de que la plaga se podía reducir de forma bastante drástica. Pero claro, ¿cuántos beneficios podía generar eso para una finca? Nos fuimos a una finca que conocíamos, teníamos información y datos de ella, y lo que hicimos fue extrapolar nuestros resultados a los beneficios que había obtenido esa finca, que tenía un manejo tradicional. Sería como la situación inicial en la que pone tradicional vallado. En esta finca en cuestión se habían ingresado unos 150.000 euros y, sin embargo, según nuestros datos y lo que habíamos conseguido, extrapolando nuestros resultados, si hubiese habido ganado pastando en los meses de septiembre y octubre, podrían haber incrementado sus beneficios aproximadamente un 8%, y si hubiesen intensificado, es decir, si hubiesen aglutinado ese ganado en parcelas más pequeñas, manejándolo para que se comiese esas bellotas, pues seguramente hubiesen podido llegar a conseguir un incremento del 20% de los ingresos. Además, la siguiente pregunta que nos planteamos fue si esta forma de manejo del ganado, concentrando el ganado en unas zonas y dejando descansar otras, podría ayudar a la conservación de la biodiversidad o si la perjudicaba. Hicimos un muestreo de artrópodos asociados al pasto en diferentes zonas, y pudimos concluir que cuando tú concentras el ganado en una zona, pero luego dejas esa zona, que esa zona descanse por un tiempo, el pasto aumenta radicalmente, y así también lo hace la biodiversidad de artrópodos que viven asociados a ese pasto. No solamente en el número de especies, sino también en la riqueza de familias. En general, pues pudimos dar con unas ideas que plantean un control de una plaga que nos puede hacer aumentar los beneficios hasta un 20%, y que además aumentaba la riqueza funcional, porque esos grupos de artrópodos, si los dividíamos en qué función realizan en el ecosistema, vimos que aparecían otras funciones que antes se habían perdido, como por ejemplo uno de los resultados más impactantes fue que lo que aumentaba radicalmente era el número de parasitoides, y pensad que esos parasitoides también controlan otro tipo de plagas. Estos resultados, bueno, pues han sido publicados de una forma más extensa y más detallada en diferentes artículos científicos que están totalmente a vuestra disposición. Y nada más, simplemente
dejar la idea de que se puede innovar para crear nuevas formas de manejo que nos permitan aumentar la productividad y a la vez conservar la biodiversidad. Muito obrigado. Pues muchas gracias, Tara. Muy interesante tu intervención. Como veis, la importancia de la investigación científica en el mundo de la dehesa y el montado, y la importancia también de la transmisión del conocimiento de esas universidades y centros de investigación a los propietarios, porque si esto lo sabemos los propietarios, efectivamente tomamos nota y muchos de ellos pues, nos sumamos a esas buenas prácticas. Pero además también se enlaza con la intervención que ha tenido Beatriz esta mañana del manejo holístico. Como veis, la intensificación buscando unas cosas también produce unos efectos secundarios, que es la mejora del pastizal y del porcentaje de insectos que pueden contribuir a ese control biológico de plagas, que es una de las consecuencias más importantes del incremento de la biodiversidad. La siguiente ponencia... A ver, esto se me apaga cada vez que no lo uso. La siguiente ponencia corre a cargo de Francisco Alves, que es gerente agrícola y cofundador de Orgo. Gracias, Francisco. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e também, tal como a Beatriz fez, eu sou agricultor e vou partilhar aqui a nossa experiência e a nossa estratégia de uma exploração de montada e aquilo que nos fez pensar de maneira diferente e partilhar um bocadinho com vocês os resultados que temos tido. Começo a apresentação com este vídeo. Nós já vimos isto acontecer, todos. É uma árvore que tem à volta de, se calhar, 6 ou 7 anos, muito pequena, condicionada ao crescimento por sobrepastoreio e que mudou completamente o crescimento porque mudámos a gestão e vejam o crescimento que ela teve, sem proteção. Aqui não se ouve o som, mas as vacas saíram neste dia, que é em que eu fiz o vídeo, movemos as vacas de parcela e aqui vê-se perfeitamente a diferença do que era a árvore condicionada ao crescimento e do que ela explodiu. Eu não sei ao certo a idade que a árvore tinha, sei ao certo quanto é que ela cresceu e foram 2 anos até a árvore voltar a explodir e a ganhar vida. Isto é a nossa exploração. A exploração é muito diferente, são 700 hectares e aqui, por a exploração ser diferente e ser muito heterogénea, tem áreas com muito declive, muito acentuadas, mas depois tem áreas mais planas, com menos árvores. Qual era a estratégia que nós podemos aqui conseguir para baixar custos? Para baixar custos através de recursos naturais. O montado é um sistema complexo que nós teimamos em complicá-lo, e complexidade e complicar são palavras bem diferentes. E de há uns anos para cá, que só tínhamos vacas e porcos, introduzimos mais 2 espécies de animais. E isto é os animais com que trabalhamos hoje, ao dia de hoje, não estão fechados, estamos a tentar adaptar o número de animais à realidade e ao mercado. Nós vendemos carne diretamente ao consumidor final. Neste momento trabalhamos com 200 vacas, 60 porcas alentejanas, 80 cabras e 130 ovelhas e, como digo, isto não está completamente dinâmico o número e vamos atualizando à medida que vamos vendo os resultados. Este é um bocadinho explicar também o que a Beatriz já explicou, a facilidade que há em gerir os animais de maneira diferente, qualquer pessoa pode fazê-lo. São 200 vacas em 0,3 hectares, há uma pessoa que vem aqui e abre a porta aos animais. Os animais estão tranquilos e mudam. Eu não vou perder mais tempo e vou já passar para outro slide. E isto é possível fazer no montado. E este é o caso prático. São animais, são os 200 animais, numa área com muito renovo. É este renovo que nós precisamos. Como já foi dito aqui, 1% das plantações é que vingam. Isto é renovo natural. É esta genética que está habituada a más práticas, que está habituada antes de seca, e mesmo assim tem a capacidade de crescer. É isto que me faz sentido potenciar. Esta cerca tinha 20 hectares, nós abrimos parcelas de 1 hectare por dia, e lembro-me que ao fim do 20º dia abri a cerca toda, e foi nesse último dia, quando tinham a cerca toda, que partiram alguns pequenos. Quando os animais estão em movimentação,
com a matéria seca disponível para o número de animais que é correta para o dia de permanência, eles não estragam nem têm qualquer interesse no montado. Aqui, um bocadinho, não sei se vocês conseguem ver, há umas coisinhas pretas a passar ali no azul, são milhares e milhares de insetos. Isto são 200 vacas em 0,2 hectares. E vocês vão ver a seguir, por falar de biodiversidade e por falar destes tempos de descanso, são milhões e milhões de insetos a levantarem e agora vão ver o bando de andorinhas e de pássaros que está a controlar este bando de insetos. É muito importante perceber que os animais, quando tentamos fazer com que sejam ferramentas eficientes, só temos a ganhar. Temos a ganhar porque estamos a produzir mais pastagem, temos a ganhar porque temos mais biodiversidade, vejam os milhares de andorinhas por cima, estamos a ganhar porque não há tantas pestes, não é? Há um equilíbrio muito maior. E há uma zona de descanso, se a herdade tiver 700 hectares, temos 699 hectares em descanso. E aí só temos a ganhar. Temos a ganhar com serviços ecossistémicos, temos a ganhar com tempo de descanso para as árvores, temos a ganhar por estrutura para o solo, temos a ganhar porque há resíduo que se acumula no solo e cobre durante o verão inteiro. E é essencial termos o solo coberto durante todo o verão. Não esquecer também que as vacas são herbívoros e que elas próprias espalham a semente. Há 9 anos que não usamos ivermectina, e isto era um bocadinho o que a Beatriz também já falou, e vejam toda a microbiologia que há no solo, em que temos bostas que desaparecem em 24 horas e a quantidade de escaravelhos que aqui estão. Já fizemos estudos convidados por clínicas veterinárias, comparação do nosso gestão com uma gestão convencional, e nós estamos ao mesmo nível ou abaixo do nível de parasitas que tem uma gestão convencional que desparasita 2 vezes por ano. Só para verem aqui os escaravelhos e pronto. Isto temos câmaras espalhadas pela herdade, isto é um ginete, vão aparecer aqui mais algumas fotografias de animais selvagens. Além de vendermos créditos de carbono, temos a monitorização toda da herdade feita a nível de biodiversidade, e com este tipo de gestão também descobriram que temos um morcego e temos um pássaro que está em vias de extinção e que nós temos, e acredito piamente que é por o maneio que fazemos com os animais. Como tínhamos linhas de água, como temos zonas muito arbustivas, a cabra faz um trabalho espetacular. Aqui temos um sobreirinho pequenino que estava condicionado com as silvas e que as cabras fazem a limpeza. Aqui é uma linha de água que elas também nos ajudam a limpar. Estamos a transformar um problema numa solução. Uma coisa que me ia gastar dinheiro em maquinaria ou pesticidas, estou a transformá-la em quilos de carne. Vou passar à frente porque não tenho muito tempo, não vou ali olhar para o cartão, só para ver se consigo acabar a apresentação. E aqui são uns silvados muito grandes que nunca tinham sido cortados, e é só para vocês verem a eficiência de um animal que está há 24 horas e que vão ver o antes e o depois. E o que aqui vai acontecer, o que eu quero explicar com isto é que nós precisamos fazer uma sucessão ecológica de zonas arbustivas, que são essenciais no princípio, são plantas pioneiras que nos ajudam a ter a regeneração natural e que nos protegem a regeneração natural, mas que depois com os animais conseguimos fazer esta sucessão ecológica e vejam o impacto de um dia. O que é que aqui ganhamos? Ganhamos que há mais água no solo, ganhamos que há mais luz no solo, ganhamos que há uma quantidade de pasto que estava condicionado e de ervas que estavam adormecidas, que não conseguiam vingar e que depois deste impacto têm a oportunidade, e trabalhamos para essa sucessão ecológica. Há zonas da herdade onde eu quero fazer esta sucessão, há outras zonas onde eu não quero fazer sucessão. Não quero porquê? Porque estou-me a proteger linhas de água, porque estou-me a proteger zonas com mais declive, por isso tem que ser tudo após observação e sabendo o objetivo que nós queremos fazer o impacto e usar a ferramenta certa nas diferentes áreas. Aqui é os tchugos, noutra filmagem. Aqui o merino preto é só para explicar um bocadinho que muitas vezes as pessoas têm o desafio de trabalhar com ovelhas ou não com cercas elétricas. Isto é uma passagem dos animais com cerca elétrica em que fazemos a mesma gestão que fazemos com as vacas. Aqui é nas maternidades dos porcos, que vou explicar mais à frente, mas também é para perceber, outra vez, a mesma história, montado, é um sistema multifuncional complexo. Vamos tentar tirar o melhor mais partido do montado, precisamos de diferentes ferramentas.
perder aqui um bocadinho mais de tempo, porque acho que é interessante, estamos aqui a falar no Congresso do Montado Ibérico e falar do porco alentejano neste caso. O porco está sempre conectado a uma má prática, está sempre conectado a um péssimo impacto no solo. Eu gosto sempre de lembrar que antes da peste suína africana tínhamos 10 vezes mais porcos nos montados do que temos hoje em dia, e foi depois da peste suína africana que tivemos a necessidade de pôr os porcos em sistemas intensivos. Nesses sistemas intensivos fomos obrigados a desenvolver indústrias para arranjar farinha para dar aos porcos. Este porco é uma genética ancestral, tem muita capacidade de pastoreio, e nós fazemos a mesma maneira que fazemos com as vacas. Eles pastoreiam, entra em tempo de descanso e passados 16 dias a erva volta a crescer. Aqui mais 2 exemplos. Do lado esquerdo pusemos um fio de choque e pusemos os machos, limparam toda aquela plantação de árvores novas que temos do lado esquerdo. Do lado direito, outra vez, regeneração natural, em que os porcos têm o cuidado de fazer uma mini gradagem muito pequena de volta das pequenas árvores, sem sequer tocarem numa árvore pequena. Por isso, há uma frase que se utiliza para a vaca, não é? It's not the cow, it's the how. E o mesmo acontece para todos os animais. Aqui é só para dar uma perspectiva. Isto foi um sistema de maternidades que o meu pai inventou há 22 anos atrás, e em que aqui começámos a perceber o benefício de uma gestão diferente dos animais. Nós não desparasitamos, não fazemos qualquer intervenção nos animais, apenas as oficiais e obrigatórias. E pronto, e acho que é isto que o montado precisa, é animais sempre. Há muitas pessoas que ainda têm aquele paradigma de tirar os animais do sistema, é a pior coisa que nós podemos fazer, temos é que sim saber utilizá-los. E pronto, é para dar um bocadinho aqui uma vista aérea do montado, do que é possível fazer. Aqui uma lontra, neste caso. Tudo isto baseia-se nestes princípios. Podem-se chamar agricultura holística, agricultura regenerativa, o que quisermos. Eu acho que gosto mais do termo agroecologia. Mas estes 5 princípios só são possíveis se nós entendermos o contexto de cada um. Se cada agricultor perceber aquilo que quer fazer, o capital de solo que tem nas suas mãos para tomar as melhores decisões, é muito mais fácil pôr estes 5 princípios em prática. De outra maneira, vamos tentar copiar modelos ou vamos tentar tomar umas decisões que mais à frente não vamos conseguir entendê-las tão bem. O que é que nós queremos? É aumentar o número de caras por hectare. Temos de trazer pessoas para o montado, temos de trazer vida para o montado, porque sem pessoas também, sem os animais e sem pessoas o montado não tem qualquer sentido. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Además, efectivamente, si no hay gestión, no hay nada. Y la gestión es absolutamente imprescindible. La gestión sostenible, la gestión con sentido común, la gestión buscando la productividad, la rentabilidad, no solamente la productividad económica, sino que esa mayor productividad económica acarree mayor productividad medioambiental. Y este es un ejemplo estupendo de lo que se persigue en este congreso, ¿no? Y por último, te toca Germán. Germán ya ha hablado esta mañana, director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. Muchas gracias, Germán. La biodiversidad, pues la biodiversidad es la dehesa, ni más ni menos. Es un sistema ancestral que ha procurado desde siempre el aprovechamiento ganadero y siempre en sintonía y en armonía con el medio ambiente. Por tanto, todo está dicho. Si hablamos de dehesa, tenemos que hablar de biodiversidad, como ahora veremos. Y la biodiversidad es una biodiversidad en un sistema ganadero, como decía. Sin ganado no hay dehesa.
La dehesa se basa fundamentalmente en el aprovechamiento ganadero. Si no, estaríamos hablando de un bosque. Decían esta mañana en la conferencia inaugural los árboles que están fuera del bosque. Pues eso es la dehesa. Los árboles que están fuera del bosque. No es bosque, es dehesa. Y es dehesa porque ancestralmente se ahuecó el bosque para su aprovechamiento ganadero. El origen de la dehesa es claro, por tanto, la transformación de ese bosque mediterráneo en un bosque aclarado. Si me llamaba a mí la atención hace unos años visitando los alcornocales de Cataluña, donde nos encontrábamos con 2.000 pies por hectárea, donde teníamos un bosque de alcornoque, y cuando visitábamos el Alentejo o visitábamos las dehesas de Extremadura, pues nos encontrábamos con alcornocales con máxima calidad de corcho, cosa que no tenían en Cataluña, con densidades pues entre 20 y 80 pies por hectárea, y con una densidad media y quizá óptima de 40 pies por hectárea. Eso es la dehesa. Eso es la dehesa. Más clara, más densa, pero esa es la dehesa, la dehesa, que además tiene un fundamento puramente agrícola. Si nosotros equiparamos la explotación agrícola de cultivo leñoso con la dehesa, veremos que hay muchos paralelismos en su productividad. La dehesa se produce a lo largo de la historia. A lo largo de la historia se van transformando esos bosques cerrados que tienen otro fundamento y que tienen otro sistema productivo en nuestras dehesas. Una transformación que va desde el Neolítico Medio, 3.500 años antes de Cristo, los pueblos prerromanos, romanos, visigodos, árabes, reconquista, las reformas agrarias y políticas, llega la época de la peste porcina y su incidencia importante en nuestras dehesas, porque el protagonismo de la dehesa es el porco preto, porque el protagonismo del montado y de la dehesa es nuestro cerdo ibérico. Por cierto, siempre que hablemos de jamón ibérico, siempre hablemos de jamón ibérico de la dehesa. Hablemos de jamón ibérico de bellotas, porque esa es nuestra gran diferencia y ese es el tesoro de la dehesa. Decía yo esta mañana, junto a la cortisa, junto al corcho, nuestros dos grandes valores que tenemos que saber defender y potenciar, pero escuchar y pensar. Pocas veces escuchamos lo de jamón ibérico de bellota, pocas veces escuchamos jamón ibérico de la dehesa. Nos conformamos con pedir un jamón ibérico, que puede ser de cualquier sitio donde no hay dehesa, que puede proceder, naturalmente, absolutamente legal, de una explotación porcina e intensiva. Pero cuando hablamos de dehesa, debemos de hablar de porco ibérico, de porco preto, y debemos hablar de cerdo ibérico, de jamón, de bellota, de las dehesas, iba a decir de Extremadura, pero también, naturalmente, del Alentejo portugués. Es un hábitat creado por la intervención del hombre para favorecer el aprovechamiento ganadero. Ya lo decía hace un momento, donde cómo se realiza esta dehesa, monte arbolado en una densidad escasa. Pues se eliminan matorrales, se seleccionan los árboles dominantes. No se entiende la dehesa. Esta mañana escuchábamos alguna cosa dispar en ese sentido. La dehesa es encina y o alcornoque, punto. Punto y pelota, no hay más. Y se lo podemos preguntar a los ganaderos de Extremadura o del Alentejo, si quieren poner fresno, o quieren poner olivos, o quieren poner higuera. La dehesa es subreiro e señeira. La dehesa es alcornoque y encina. Iba a decir, ¿le guste o no? No, es que nos gusta. A la gente de la dehesa, a la gente de Extremadura y del Alentejo, sabemos que la dehesa son encinas y son alcornoques. Y son en una densidad pequeña, porque favorece fundamentalmente no solamente la carga de bellota, no solamente la calidad del corcho, que es muy importante. No tiene la misma calidad, como decíamos también anteriormente, 2.000 pies por hectárea en Cataluña,
que 50 pies por hectárea en el Alentejo. Evidentemente, también hay otros factores que influyen de manera determinante, pero la densidad en agricultura, también en la dehesa, es un factor determinante de calidad. Y por eso nuestras dehesas tienen una densidad baja o media, que podemos considerar idónea en el entorno de los 50 pies y que nos dan una carga óptima de bellota y una calidad importante o destacable de corcho. Decía que no solamente es el árbol que siempre suma en la dehesa, el pasto. Gracias a esa densidad baja tenemos un pasto de primera magnitud. Tenemos eso que hablaba Pía esta mañana, no te diré doña Pía, pero te diré Pía, pero la realidad es que el coeficiente de admisibilidad de pasto, pues desde la ignorancia de los despachos de Bruselas, se cometió un error de primera magnitud, y era considerar que donde había un árbol no había pasto. Bueno, pues debemos de invitar a esas autoridades europeas que viven en el despacho y no más allá de su ventana, a visitar nuestros montados y dehesas para que puedan contemplar de manera directa y efectiva cómo en nuestras dehesas, tengan la densidad que tengan, tienen pasto en todos los casos. Voy a ir muy rápido porque ya me han dado el primer aviso, como a Ronaldo, ¿no? Este hábitat creado por el hombre, naturalmente, necesita un mantenimiento, necesita las podas de formación. Es muy importante. Hoy, que estamos en un ámbito científico, vamos a pisar campo también. Y vamos a pisar campo para ver lo importante que es la poda de fruto en la dehesa, para conseguir la optimización de la producción de bellota. No diremos lo mismo en el mundo del alcornoque, donde sí es fundamental la poda de formación y no tanto la poda de mantenimiento. Pero también hay que tenerlo en cuenta. De proces, reforestaciones, protección del regenerado, mejora de pastizales, prevención de incendios. Hablamos esta mañana de incendios. El sistema con menos riesgo de incendio de Extremadura, la dehesa. ¿Por qué? Porque tenemos el bombero, que es el ganado, naturalmente. Y, por tanto, es un sistema que se cuida y que se aprovecha ganaderamente, evitando en muchas ocasiones, afortunadamente, el incendio. Las exigencias ambientales, si es que la dehesa es autoexigente ambientalmente, existe precisamente por eso. No quisiera olvidarme de las cargas ganaderas adecuadas, per se. Las dehesas del sur de Badajoz, las dehesas que yo denomino siempre porque me gusta del Gran Lago de Alqueva, las dehesas que están junto al Gran Lago de Alqueva, posiblemente las dehesas de mayor relieve de la península, pues nos encontramos donde tienen una carga ganadera que es la que mantiene la dehesa, ni más ni menos. Si una finca de 500 hectáreas mantiene 150 vacas, pues tiene 150 vacas, para evitar precisamente el aporte alimentario que no será necesario si se realiza un aprovechamiento correcto de la dehesa. Además de otros aprovechamientos, madera, leña, carbón, muchas más cosas, ¿no? Tampoco hay que tener miedo a la roturación de la dehesa. Durante siglos se ha realizado la roturación para evitar la matorralización de la misma, para la siembra, siempre con el debido respeto. Cuando, volviendo a la agricultura, nos volcamos nuestra vista al olivar, por ejemplo, pues se realizan las roturaciones convenientes. Ya me han sacado la roja, ya estoy casi saliendo. Pero solamente quería decir una cosa. Esa biodiversidad tan importante que supone la dehesa, quería poner un ejemplo determinante. Bueno, vean lo que es realmente nuestras especies silvestres en la dehesa. Pero fíjense, un dato, y con ese dato acabo, antes de que ya entren a por mí y me saquen de aquí. Bueno, simplemente, el águila imperial en Extremadura, no sé si tengo el dato por aquí, que es interesante, el 42% de los nidos de águila imperial ibérica y de cigüeña negra están en encinas o alcornoques. La mayoría de las águilas imperiales de Extremadura han pasado de zonas protegidas, cepa, zona de conservación de aves, a la dehesa no protegida.
Con eso creo que está todo dicho, con eso creo que está más que dicho lo importante de la dehesa, lo importante de la biodiversidad, lo importante de lo que en Alentejo nuestros hermanos de Portugal llaman montado y nosotros dehesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Has apuntado así de respajilón un tema fundamental, que es la diferenciación de los productos de la dehesa. Nombrar al jamón ibérico de bellota, que es lo que nos diferencia del jamón ibérico que se puede hacer en cualquier parte del mundo, solamente teniendo la raza ibérica, ese es nuestro elemento diferenciador. Y ligándolo con el contenido de este bloque, que es aumentar la rentabilidad, es quizás una de las formas más claras dirigidas al mercado, es la diferenciación de los productos de la dehesa, y esa es una batalla en la que tenemos que librar, queramos o no. Bueno, la última intervención corresponde a Antonio Gonçalves, que es el presidente de la Unión da Floresta Mediterránea, UNAC. Muito obrigado, Antonio. Sim, senhora. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Pia, e também obrigado à organização pelo convite que nos fizeram. Eu também sou agricultor, como o Francisco. O que é que eu tentei trazer aqui? É como é que nós transformamos a oportunidade e desafio que é a biodiversidade e o valor ambiental dos montados realmente num elemento estruturante dessa mesma rentabilidade. Portanto, nós estamos num sistema de algum risco, de maior risco, com o condicionamento climático que nos espera, com o facto de, no montado de sobro, termos rendimentos cíclicos muito alargados, com o facto, no montado de azinho, estarmos também muito dependentes da produção anual de bolota. Portanto, na realidade, se nós conseguíssemos capitalizar este valor ambiental, este caminho e esta deriva ambiental europeia em rendimento concreto das explorações, isso era uma enorme mais-valia para nós, agricultores, para o montado, para o território, para o país e para toda a região mediterrânica. Portanto, eu represento a UNAC. A UNAC é uma organização de produtores florestais que reúne uma série de associações de produtores. Temos 1.200 associados, gerimos mais de 700 mil hectares. Portanto, somos um player relevante em termos das opções de gestão e focamos-nos muito em boas práticas e em levar aos nossos associados e a toda a gente, porque obviamente tudo isto é aberto, o que é a transferência de conhecimento e o que é novas técnicas e novas práticas. Portanto, o que é que eu vou tentar falar? Vou tentar aqui um bocadinho fazer um histórico do que é que foram os apoios a estes sistemas, depois 2 segundos sobre o seu valor ambiental, porque acho que estamos todos de acordo sobre isso e não há muito a acrescentar, e depois olhar aqui um bocadinho para o que é que são os perigos e os desafios e o que é que nós precisamos de mudar para, na realidade, o tal desafio passar a ser uma realidade, passe a redundância. Portanto, os montados em Portugal nunca foram muito apoiados no âmbito da PAC. Sempre fomos um bocadinho o parente pobre, portanto, sempre foram áreas elegíveis, mas nunca houve um apoio concreto. Depois apanhámos ali uma boleia que foi em 2000, após 2000, com a introdução do pagamento único. Como as nossas áreas eram elegíveis, nós ficámos todos às costas com um RPB, portanto, com um pagamento único muito baixinho. Portanto, o que nos obrigava a cumprir, na área das nossas explorações, a totalidade dos requisitos e a receber quase nada. Mas fora disso ficou uma grande área, ficou todas as áreas que não tinham pecuária, explorações que não tinham histórico, portanto isto nunca foi transversal. Portanto, essa falta de transversalidade dos apoios levou um bocadinho a que isto se tornasse uma miragem, não é? Quando é que nos vão apoiar
na realidade. E houve essa oportunidade. Essa oportunidade aconteceu quando, terminado o regime anterior, em que o greening reconhecia nesses montados que tinham direitos que o montado tinha valor ambiental, portanto nós, sem fazer mais nada, apenas cumprindo a condicionalidade, tínhamos direito ao apoio ambiental do greening. Quando mudou a política, em 2023, porque nós nos atrasámos, não é? Porque devia ter mudado em 2020, mas nessa altura era possível fazer esse reconhecimento. Portanto, no regulamento, no 392 de 2018, existe lá uma linha que se chama os Incentive Payment, portanto, os eco-regimes de reconhecimento, que são um acréscimo ao pagamento de base que permite reconhecer sistemas que, por si só, transmitem valor ambiental. E acho que nesta sala, provavelmente na rua aqui em frente e em todas as pessoas a que perguntarmos, ninguém tem dúvidas se há um sistema que transmite valor ambiental, é o montado. Portanto, o Estado, não sei como é que é em Espanha, não tive tempo de ir ver, também não, tive a curiosidade, estava à espera de receber uma apresentação que ainda não recebi, para perceber como é que é nos outros países, mas em Portugal o Estado português não esteve presente, como não está hoje também, não é? Portanto, nota-se bem o interesse do Estado português pelo montado, quando temos aqui altos representantes das instituições do Estado espanholas e não está cá ninguém da casa. É triste, mas é verdade. Portanto, perdeu-se a oportunidade, ficámos mais uma vez à nossa mercê. Acho que ainda iremos a tempo, mas na realidade foi possível e não se quis fazer. Temos que ser claros. Portanto, houve alguém que decidiu que não valia a pena fazer, portanto, e optou por usar o valor do greening para outras coisas. Eu penso que nós, agricultores, só sentimos isso sexta-feira passada, quando percebemos que era mesmo verdade que o valor do RPB, que ano passado recebemos aos bocadinhos, uma parte em dezembro, outra não sei quando, outra... Pronto. Só sexta-feira é que nós percebemos que, na realidade, nós perdemos entre 20% a 30% das receitas das nossas explorações do ano passado para este ano. Portanto, ninguém se preocupou com isso? Não. Algumas organizações preocuparam-se, mas o Estado não se preocupou de todo e isso vai ter consequências. Consequências, graves consequências. Vamos entrar no caminho que tivemos no passado, em que o que defende o sistema é a sua rentabilidade pura e dura. No último século, o montado de sobre cresceu, não exponencialmente, mas cresceu grandemente em Portugal e o montado de zinho perdeu área relevante. Só por uma razão, porque um era viável e o outro não era. Portanto, e mais uma vez vamos cair nesse caminho. Vai haver muitas áreas que vão ser inviáveis sem este sistema de apoios que era possível e não foi escolhido. Olhando aqui para a relevância temática e as opções políticas, portanto, a opção foi uma não opção, foi uma opção por não apoiar. Valor ambiental dos montados, acho que ninguém tem dúvidas, mas mesmo assim, portanto, se calhar convém... O que é que são os nossos grandes... a nossa grande diferenciação? Primeiro é que o montado é um sistema de gestão humana sustentável. Isto não é uma floresta, portanto, isto é um sistema com intervenção humana que só funciona se tiver intervenção humana. Cria uma enorme diversidade, uma multiplicidade de ecótonos e isso dá o tal valor em termos de espécies, em termos de biodiversidade que muitos apregoam e poucos conseguem. E além disso, porque existe uma lei de proteção, ou porque é mesmo assim, porque é viável, nós conseguimos manter estes habitats ao longo do tempo. Portanto, a sua estrutura arbórea aberta, uma matriz arbustiva de pastagens que fornece os tais diferenças de habitats que nós vimos, que o Francisco filmou, para nós sabermos que é mesmo verdade, não é? Mas, na realidade, parece que toda a gente sabe, mas ninguém quer, de alguma maneira, compensar essa mais-valia para a sociedade. A UNAC, em 2020, portanto, no início desta discussão, fez um trabalho com o Instituto Superior Técnico, em que a equipa do professor Tiago Domingos,
que é inquestionável em termos de reconhecimento académico e científico, tentou perceber o que é que existia de estudos que quantificassem na realidade as diferentes opções de gestão, as suas potenciais evoluções, porque se nós não gerirmos, ou se gerirmos demasiado, portanto, temos sistemas diferentes, o abandono dá o matagal, a intensificação também pode dar alguns problemas, e na realidade, em todos estes serviços do ecossistema e na componente da biodiversidade, o montado com pastoreio, isto é montado tem sempre pastoreio, mas como o termo montado se tornou abrangente a todas as agroflorestas de Sobreiro e da Azinheira, portanto, foi feita esta diferenciação, porque havia alguns estudos que apontavam para áreas sem pastoreio. Portanto, o pastoreio é melhor do que o não pastoreio, e vou falar mais um bocadinho. Portanto, e sobre isso não temos dúvidas. Na zona mais agreste em termos climáticos do nosso país, aquela que nós que não estamos lá achamos que vai ser o nosso clima daqui a 5 ou 10 anos ou 20 anos, esse estudo foi validado por outra entidade, por outro grupo de investigação, e na realidade também aqui se verificou que as evoluções de abandono ou de intensificação são sempre piores em termos de biodiversidade e valores ambientais. O que não quer dizer que não sejam melhores em termos económicos. Portanto, há sempre também esse trade-off que é preciso fazer. Portanto, como é que capitalizamos o ativo? Pronto, a primeira coisa tem que haver um reconhecimento formal, não é? Todos nós aqui reconhecemos, falamos uns com os outros, estamos todos de acordo, mas na realidade o Estado, os decisores, os políticos, Bruxelas, têm que reconhecer. Têm que reconhecer o valor e têm que reconhecer que a compensação é justa e se justifica. E aí nós lutámos desde o princípio por uma coisa que chamámos o ecorregime montado, que era o tal ecorregime inicial de desempenho que permitia, de reconhecimento, que permitia, tanto esse top-up em cima do valor dos pagamentos por área e, como tal, manter o tal reconhecimento ambiental que existiu através do greening até 2023. Depois temos o problema da abrangência. Portanto, abrangência em quê? Em chegar também às tais áreas não pastoreadas. Um elemento importantíssimo, nós tivemos aqui 3 ou 4 exemplos de zonas com capacidades de encabeçamento de pecuárias altas, mas nós temos em Portugal, e em Espanha também, penso eu, áreas em que o encabeçamento pecuário é muito baixo. Portanto, a minha exploração em Mértola, eu estou nas areias em que as pastagens são muito fracas, nós dificilmente conseguimos encabeçamentos superiores a 0,1, chegamos a 0,15, já é assim um acontecimento. Portanto, essas áreas, nós temos que levar a componente pecuária a essas áreas. Obviamente, com travões, não podemos ter uma ovelha em 1000 hectares e achar que isso é componente pecuária. Portanto, tudo tem que ter regras e tem que ser razoável. Depois, temos que ter instrumentos de política. Temos que ter, e aí há duas vertentes. Portanto, há uma vertente de expansão da área, porque as árvores vão ser a nossa proteção em termos de futuro, vão proteger o nosso solo, portanto, e é isso que nos salvaguarda e que nos vai manter aqui assim. Mas também um programa de aceleração de boas práticas. E aí, com 3 ações principais: controle não intrusivo de matos, promoção e proteção da regeneração natural e melhoria e adaptação da fertilidade do solo. Porque isso é o que nos defende de uma série de perigos. Portanto, do perigo do timing operacional, portanto, nós já deixámos passar a primeira saída da legislação, saiu para Bruxelas agora há pouco tempo um remake do que é o Programa Nacional, onde isso também não está versado, apesar dos esforços que temos feito, e
uma adequada alocação de fundos. Portanto, alguém disse que o programa por resultados que a Universidade de Évora e que o grupo ligado a esse projeto conseguiu, se fosse três vezes mais pessoas teriam estado interessadas. Depois temos o problema do imobilismo, que é as instituições do Estado não querem mudar nada, querem... eu já acabo, 2 minutos. Não querem mudar nada, como tal, temos que ir contra isso. Temos que os trazer aqui, temos que os sentar ali naquela fila que está vazia e eles têm que perceber que não é por aí. Acenando sempre com as regras de Bruxelas, que muitas vezes não existem, mas temos que ter cuidado com os experimentalismos, onde o montado por resultados se inclui, porque nós dificilmente nos podemos comprometer com resultados. Nós sabemos, nas nossas explorações, que nós fazemos tudo bem e o resultado numas demora 5 anos, noutras demora 10, noutras demora 15 e noutras tarda e não aparece. Portanto, temos que ser realistas naquilo que queremos propor. Portanto, nossa proposta, apostarmos no lobby para um ecorregime do montado, para que haja essa tal concretização e essa capitalização desse ativo, que são os valores ambientais, uma agroambiental dos montados que seja compatível com esse ecorregime e transformar os resultados num top-up. Quem quiser pode correr esse risco, mas não o corre transversalmente numa área que nós sabemos, como disse, que mesmo fazendo tudo bem, por vezes não conseguimos lá chegar. Muito obrigado. Muito obrigado, Antonio. Efectivamente, es absolutamente necesario arbitrar desde Bruselas, desde los Estados miembros, España y Portugal, medidas, ya sean a través de los fondos de desarrollo o a través del Pilar 1 de la PAC, medidas para promover, para proteger y para estimular las buenas prácticas en montados y dehesas. Bueno, pues con esta intervención damos por terminado la intervención de la mesa y ahora se abre el turno de debate para todas aquellas personas que queráis intervenir. Ok. Muito obrigada a todos pelas vossas intervenções, que foram muito complementares uma em relação à outra. E eu gostava de perguntar, se calhar, aos outros membros da mesa, porque a proposta do António é uma proposta de instrumentos de política muito clara, não é? E pensando que o montado realmente tem esta componente de biodiversidade, mas tem esta componente se ele for gerido de uma determinada forma. Não têm todos a mesma componente de biodiversidade. E a ideia do montado por resultados é justamente pagar os resultados, é um extra. Claro, são os resultados a que o produtor consegue chegar. Portanto, a minha pergunta é mais se realmente este modelo que o António propõe vos parece acertado ou se as medidas por resultados podem haver um scale-up, portanto, haver mais destas medidas, mais diversidade, pensar também em medidas específicas para regeneração das áreas que estão a perder densidade, que é uma das questões que nos preocupa atualmente, portanto, criar mais pacotes, ou se concordam com este modelo de medida, não é? Porque eu acho que realmente é uma componente importante deste debate aqui, deste congresso, é podermos ter um consenso sobre que medidas é que devemos propor para depois, visto que não estão cá os políticos, para depois levarmos aos políticos. E, portanto, eu gostaria de ter um bocadinho a reação da mesa em relação a uma proposta muito concreta que é feita pela UNAC, porque nós temos sempre pensado que as medidas baseadas em resultados agora estamos a testá-las e depois poderíamos aumentá-las, poderíamos propor aumentar. Porque realmente é para pagar um extra por aqueles que estão a fazer uma gestão mais, que tem mais em consideração estes vários elementos e não para toda a gente. Não sei, ou se alguém quiser comentar, mas eu acho que era importante percebermos quais são os contras, os prós e os contras vistos das várias perspectivas.